Olá, irmãos, tudo na paz? Tudo bem com você? Vamos dar continuidade, então, irmãos, ao estudo do Novo Testamento. Estamos em Atos, capítulo 21. Quem está acompanhando aí está ligado. E nós vamos estudar o Novo Testamento o ano inteiro. Amém? Então, Atos, capítulo 21. Irmãos, o apóstolo Paulo está com tanta sede que ele quer ir pregar em Jerusalém. Então, a sede dele de pregar o evangelho é tamanha que ele é advertido diversas vezes em não ir para Jerusalém para pregar o evangelho, mas ele, com a sua tamanha coragem, né, e sabendo a sua missão, ele parte assim mesmo para Jerusalém e ali ele começa a pregar o evangelho. E quando ele chega lá, irmãos, ele tem uma recepção muito calorosa entre os irmãos. Porém, tem alguns irmãos ali da Ásia, alguns judeus ali da Ásia, vamos dizer assim, que começam a acusá-lo de profanar o templo, né? De levar gentios para dentro do templo, isso eles consideram uma profanação. Então, eles incitam ali, denunciam o apóstolo Paulo até que ele é preso. E quando ele é preso, ele está sendo levado para a prisão ali, o apóstolo tem uma multidão ali, né, de volta e vendo, o pessoal começa a rasgar a roupa, começa ali a xingar mesmo. O apóstolo Paulo pede o capitão ali da guarda para falar com a multidão. E ali ele começa a falar então com o povo, né? Já no finalzinho ali do capítulo 21, ele começa a contar então ali, aproveita para contar o seu testemunho de como ele foi chamado. No capítulo 22, a gente vai ver então essa revolta aí da multidão, e o comandante fica ali sem entender o que está acontecendo, por que aquela revolta toda. Quando o apóstolo Paulo revelou que ele foi chamado por Deus para pregar para os gentios, aquele povo que estava ali, aquela multidão, começou a pedir a morte dele, né? E quando eles vão ali, então, açoitar o apóstolo Paulo, ele tinha duas cidadanias, a sua inteligência, ele revela ali que ele era cidadão romano. E um cidadão romano não poderia ser açoitado sem antes ser julgado. E ali seria um crime que o comandante estaria cometendo se ele fizesse isso. E aí aquilo assusta o comandante, né? Naquele momento ele manda parar. Então ele encaminha o apóstolo Paulo para o Sinédrio, onde era julgado as leis judaicas. Tudo aquilo que era da religião judaica era resolvido no Sinédrio. Então o Sinédrio era composto por judeus, né, escribas, fariseus. Eles eram ali os membros que compunham o Sinédrio. Então era ali em média de 20 a 23 juízes, mas chegava num total ali até de 70 pessoas. E naquele Sinédrio ali, eles julgavam então todas as questões do judaísmo. E o apóstolo Paulo é levado diante desses juízes para eles resolverem então aquela questão. Os juízes ali ficam divididos e os fariseus naquele julgamento fica do lado do apóstolo Paulo e começa a defendê-lo, dizendo assim que ele pode ter sido visitado por um anjo, né? Que Deus pode ter realmente falado com ele. Na noite seguinte, então, o Senhor ele aparece para o apóstolo Paulo e naquela aparição o Senhor encoraja Paulo a continuar, a não desanimar. E os judeus, eles estão tão enfurecidos, irmãos, contra o apóstolo Paulo, por causa da sua pregação aos gentios, que eles fazem até um voto de não comer e nem beber nada, até que o apóstolo Paulo seja, então, condenado à morte. Eles fazem de tudo para que o apóstolo Paulo seja levado de novo para o Sinédrio, eles pudessem, então, no caminho do Sinédrio, atentar contra a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chama o comandante, conta para o comandante o que está acontecendo, e o comandante, então, ele manda o apóstolo Paulo para o governador Félix, em Cesareia. Ele é levado diante do governador Félix, né, sendo acusado, então, de profanação, de heresia, de sedição, mas Paulo se defende, dizendo que, na verdade, ele estava sendo acusado por acreditar na ressurreição de mortos. Por 2 anos, irmãos, o apóstolo Paulo fica preso, porque Félix não sabe o que ele faz, né? Ele fica indeciso, como que ele vai julgar essa causa. E depois, mesmo com a substituição de Félix, vem o governador Festus,
e também não faz o julgamento, porque, na verdade, o que eles queriam mesmo naquele julgamento era agradar os judeus, porém eles não podiam agir fora da lei. No capítulo 25, é proposto pelo governador que ele seja julgado em Jerusalém novamente, mas Paulo, com medo ali da trama dos judeus contra ele pede para ser julgado por César. Aí no capítulo 26, Paulo conta para o rei Agripa a sua história, fala com ele, né? E como Paulo era eloquente, falava muito bem, o rei Agripa confessa que estava quase sendo já persuadido por Paulo a se tornar um cristão também. E Festo então diz que Paulo está louco. Não, ele está louco. E Paulo faz ali a sua defesa, dizendo que ele estava falando de fato a verdade. E eles, mesmo pensando que Paulo não corria perigo de vida, eles falam, se ele pediu para ser julgado por César, leva ele para César. Então os dois ali concordam que ele deveria ser enviado a César.